Olá, quarto ano! Vamos para a nossa aula de ciências. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os animais, sobre a alimentação dos animais. Esse conteúdo está na página 50 e termina na 51. O que é esse conteúdo? Nós iremos falar sobre a cadeia alimentar. Alguns animais são produtores, outros são apenas consumidores e outros são decompositores. Vamos fazer a leitura começando, olha, na página 50, tá? A alimentação dos animais. De que se alimenta cada ser vivo mostrado na cena? O que pode acontecer com as serpentes caso a coelhos desapareça? Com exceção dos seres autótrofos, lembra que seres autótrofos são seres que produzem seu próprio alimento? Todos os demais organismos vivos nutrem-se de outros seres e assim causando uma relação de dependência entre eles. Essa relação alimentar existente entre seres vivos na natureza, na qual uns dependem dos outros para sobreviver, é denominada de cadeia alimentar. Então, cadeia alimentar é essa relação, essa dependência de entre um e outro para que possam se alimentar. Única exceção são os seres autótrofos, que são os seres que produzem o seu próprio alimento. Na imagem acima, temos um exemplo de cadeia alimentar. O coelho se alimenta dos vegetais, a serpente se alimenta do coelho e o gavião come a serpente. Então, ó, o coelho está se alimentando da cenoura, né, que é um vegetal. A serpente, que é a cobra, vai se alimentar do coelho e o gavião, que é a ave que está voando lá em cima, vai se alimentar da cobra. E isso é um ciclo, tá bom? Começa lá no vegetal e vai até o gavião. Observe os componentes de uma cadeia alimentar. Olha lá. Começa aqui, ó, no vegetal, passa pelo animal. Temos aqui uma coruja e depois ela acaba morrendo, tá vendo? Tem aqui os fungos e as bactérias. Esses aqui são os decompositores, tá? Tá escrito assim, ó. Como já vimos, os vegetais são capazes de produzir o seu próprio alimento e por isso esses seres são chamados de produtores. Então, toda a cadeia alimentar irá ser iniciada pelos produtores, ou seja, pelos vegetais, porque eles dão início, porque eles próprios produzem o alimento. Eles não dependem de ninguém para produzir o seu alimento, eles produzem o seu próprio alimento, tá bom? A planta representa o produtor de cada cadeia alimentar assim. Os seres produtores também são encontrados em ambientes aquáticos. As algas e algumas bactérias que realizam a fotossíntese são produtores que vivem na água. Por que as algas e algumas plantas aquáticas, né, e algumas bactérias, elas são produtores? Lembra que também estudamos que elas também são seres autótrofos. Elas também produzem o seu próprio alimento, tá? Vamos agora para 51, que é essa página aqui. Ó, página 51, essa daqui. Tá escrito assim, ó. Já falamos sobre os produtores, certo? Que os produtores são os seres autótrofos, são os vegetais, são aqueles que não dependem de ninguém para se alimentar, que eles produzem o próprio alimento. Bom, agora nós iremos para os consumidores. Os consumidores são os seres que se alimentam das plantas e de outros seres vivos, pois não produzem o seu próprio alimento. Na imagem da página anterior, são representados pela lagarta, pelo pássaro e pela coruja. Então, os seres consumidores são seres que consomem os outros seres, né? Eles não produzem o seu próprio alimento. Só que é aquela questão de ordem, né? Por exemplo, a lagarta não vai poder se alimentar do gavião, por exemplo. Não, a lagarta, o passarinho se alimenta da lagarta e o gavião, a coruja, se alimenta do pássaro. Tá bom? Eles são seres consumidores, eles consomem aquele alimento. Dentre os consumidores existem os herbívoros, que se alimentam de vegetais, e os carnívoros, que comem outros animais. Então, consumidores herbívoros são aqueles consumidores que se alimentam apenas de vegetais. Já os consumidores carnívoros são aqueles consumidores que se alimentam de carne. Olha só o exemplo que nosso livro trouxe. O gafanhoto é um consumidor herbívoro. Por quê? Porque ele se alimenta apenas de vegetais. Já a serpente é um exemplo de consumidor carnívoro. Ela se alimenta de carne, ou seja, de outros animais, a carne de outros animais, tá bom?
Além dos produtores, que são aqueles que produzem o próprio alimento, né? Temos os consumidores, são aqueles que se alimentam de outros seres. Também temos os decompositores. O que são decompositores? São aqueles que fazem a decomposição da matéria morta, tá bom? Olha só, além dos produtores e consumidores, existem os decompositores. Esses se alimentam de organismos já mortos, como os seres microscópicos ampliados na imagem da página anterior. Lembra que eu mostrei pertinho da coruja? Que tinha ali, eu falei assim, isso aqui são os decompositores, são os fungos, as bactérias. Então, esses seres, esses decompositores, eles se alimentam de matéria orgânica morta, matéria morta. Aquelas substâncias, aqueles organismos que já morreram, tá bom? As bactérias e os fungos fazem com que os seres mortos apodreçam e se decomponham. Essa decomposição enriquece o solo e auxilia no desenvolvimento dos vegetais. Então, gente, essas bactérias e esses fungos, eles fazem com que aquele organismo que já está morto, ele entre em decomposição, ele se decomponha. E essa decomposição, esse organismo que vai ficar no solo, ajuda a enriquecer aquele solo e auxilia no desenvolvimento de vários vegetais. É como se fosse um adubo, tá? Ajuda realmente a plantação, o solo, tudo mais, tá bom? Agora você vai realizar a página 51, que é a outra metadinha dessa. E também, só um minutinho, a 52, que é essa daqui. E por último, a 53, que é só esse pedacinho aqui, tá bom? Ó, super beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.